Oiê! Como vocês estão? Espero que estejam bem e espero que vocês estejam com saudades de mim, porque eu tô de vocês, tá? Hoje a nossa historinha se passa lá no livro de Daniel, no capítulo 6, tá? Que é quando Daniel é impedido de orar e quando Daniel é lançado na cova dos leões. E a gente vai entender essa história, tá bom? Mas antes a tia quer que vocês façam uma brincadeira aí, tá? Pede pra mamãe esconder umas balas por vários lugares da casa. Lugares fáceis e lugares difíceis. E aí você vai tentar procurar. Vai tentar achar. Pra comer aquela bala ou aquele bombom, aquele doce. Tem que ser algo que você queira muito. E aí depois que você encontrar, você vai se sentar e aí você vai entender que da mesma forma que você procurou essa bala ou esse bombom por toda a sua casa, é dessa forma que você tem que procurar a Deus todos os dias, tá bom? Porque a gente se alimenta todos os dias, então nós temos que orar todos os dias, porque a oração é a nossa ligação com Deus, né? É o nosso alimento. Então todos os dias você deve procurar a Deus nas suas orações, tá bom? Vamos lá. O nosso versículo tema hoje, para memorizar, tá em Atos 5:29, que diz assim: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Grava aí, tá bom? Vamos lá. Vocês lembram da história que a tia contou do rei Nabucodonosor? Lembra de Sedraque, Mesaque e Abednego? Então, esse rei acabou o tempo dele de reinado. E aí veio um outro rei, um rei chamado Belsazar. Mas ele reinou muito pouco, esse rei. Logo veio um outro rei. Esse rei aqui, ó, o rei Dário. O rei Dário, ele fez uma coisa muito legal. Ele dividiu o reinado dele lá em 120 províncias, em 120 cidades. E ele escolheu 120 homens para governar, para dirigir essas 120 cidades. Cada homem ficou com uma cidade. E havia um homem muito querido pelo rei, que era Daniel. Daniel era um homem muito competente, um homem temente a Deus, né? Como vocês já devem ter escutado falar da história de Daniel. E ele chamava a atenção do rei. Então o rei quis colocar ele num lugar de destaque e deu a ele uma dessas províncias para governar, para dirigir, né? E o que aconteceu? Por ele ter chamado a atenção do rei, chamou a atenção também de outras pessoas, dos outros governantes, que ficaram com muita inveja de Daniel. E eles não sabiam o que fazer para atrapalhar a vida de Daniel. Imagina, 119 homens pensando em alguma coisa para derrubar Daniel. Então eles pensaram, peraí, a gente vai derrubar ele no trabalho dele, porque ele é um homem muito competente, ele tem que cair de alguma forma. Foram lá falar com o rei. Um dos homens. E aí chegaram lá, 2 dos homens falaram com o rei, disseram, rei, nós temos o poder de fazer o que a gente quiser lá na nossa cidade, e então nós queremos que em toda a Babilônia, em todas as províncias, o rei assine um decreto que durante 30 dias está proibido fazer qualquer petição a Deus. Qualquer petição a Deus. Qualquer petição seja feita ao rei Dário, não a Deus. Ou seja, proibiu as pessoas de orarem por 30 dias. O rei achou justo, já que deu o poder a eles, e assinou o decreto. E publicou o decreto. Então, esses homens, o rei foi lá, assinou o decreto e publicou. Quando Daniel ficou sabendo, o que Daniel fez? Como de costume, Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel ficou sabendo disso.
E Daniel foi imediatamente para o lugar preferido de oração dele, sua casa. Abriu suas janelas, se ajoelhou e clamou a Deus em oração e orou ao Senhor. Como era de costume, ele sempre fazia isso, para que outras pessoas pudessem ver ele orando, para que as pessoas pudessem ver, né, a fidelidade dele, e ele engrandecia o Senhor em suas orações, né? Então, Daniel foi lá para sua casa, lá para o seu quarto, abriu a janela e começou a orar, fez as suas orações. E o que aconteceu? Aqueles homens viram Daniel lá da janela, orando. Vocês estão vendo Daniel aí? Aqui? Isso. E viu. E aí o que eles fizeram? Foram rapidinho falar com o rei. Foram rápido, ligeiro falar com o rei. Chegaram na presença do rei, muito que correndo, e disseram: Rei, ouça-nos. Daniel esteve orando e Daniel não cumpriu o decreto. Só que no fim do decreto tinha lá uma punição para quem não cumprisse a ordem do rei. Quem não cumprisse a ordem do rei era para ser jogado na cova dos leões. E o rei muito entristecido, né, dizendo a eles: vocês têm certeza que Daniel não estava? Não, Daniel estava orando, rei. Então o rei teve que se fazer cumprir a punição do seu decreto. Rei, então, muito chateado, mandou preparar a cova com os leões. E ali estava a cova com os leões. E mandou lançar Daniel na cova. Então Daniel foi lançado na cova junto com os leões. Aí Daniel quase que não cabe na cova. E ele foi lançado na cova junto com os leões. O rei muito entristecido, muito entristecido. Os homens foram embora. O rei muito triste, porque o rei tinha muito prazer na vida do Daniel. Então, o rei foi para casa, foi para o seu castelo. No outro dia seguinte, muito triste, acordou e foi depressa até a cova dos leões. E muito triste disse: Daniel, ó servo do Deus Altíssimo, será que o teu Deus te livrou da cova dos leões? Será que o teu Deus te salvou? E quando ele menos esperava, ele ouviu a voz de Daniel dizendo: ó rei, que o rei viva para sempre. O meu Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões para que eles não me ferissem, para que mal algum eles me fizessem. O rei, muito alegre, mandou que imediatamente tirassem Daniel da cova dos leões. Tirassem Daniel da cova dos leões. E o rei, muito alegre de ver que Daniel não havia sofrido um arranhão. Não havia um arranhão em Daniel, ele estava ileso. Que realmente o Deus que Daniel servia era um Deus altíssimo, era um Deus que estava presente, era um Deus vivo. Então, o rei, reconhecendo que Deus de Daniel, que o Deus de Daniel era realmente um Deus vivo, escreveu uma carta. Escreveu uma carta e enviou a todas as províncias. Escreveu uma carta ao rei. Escreveu uma cartinha. E na carta dizia bem assim, vou ler para vocês. Felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora. Olha que glória a Deus.
pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. E então, Daniel, que podia ter perdido o seu cargo, continuou como uma autoridade, mais respeitado ainda, porque agora o Deus de Daniel era um Deus adorado e respeitado naquela província, naquele reinado todo, porque o rei mandou a carta para todas as pessoas de raças e línguas. Olha só o poder desse rei. E ele declarou ali naquela carta que o Deus de Daniel era um Deus vivo e que reinaria para sempre. Era um Deus digno de ser adorado. E Daniel continuou governando durante todo o reinado do rei Dário, né? E depois durante todo o reinado do rei Ciro, que foi o rei que veio depois, né? Da Pérsia. E o que a gente aprende com isso? O que a gente pode aprender com isso? Que Daniel era um homem muito temente a Deus, um homem que orava muito e que buscava muito a Deus, em tempo e em fora de tempo. E é isso que eu quero te falar, que você tem que buscar a Deus em tempo e fora de tempo. Buscar a Deus como a gente buscou na brincadeira, a balinha. Buscar a Deus mesmo quando todos dizem para você não fazer. Lembra lá do nosso versículo-chave de Atos, né? Que é muito mais importante obedecer a Deus do que obedecer aos homens? É isso mesmo. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, você vai obedecer a Deus e desagradar outras pessoas. Porque na maioria das vezes, algumas pessoas não vão querer que você sirva um Deus altíssimo, que você acredite, que você tenha fé em Deus. Mas é isso que você tem que ter, fé no Senhor Jesus. Crer, acreditar que Ele realmente é um Deus vivo, porque senão Ele não tinha te criado tão lindo e tão perfeito assim, não é verdade? Não tenha colocado a sua família tão bonita, tão abençoada por Deus. Esse momento que você está na sua casa é o momento de você buscar a Deus, colocar bastante musiquinha, bastante louvor, tá bom? Para você poder escutar e se encher da presença de Deus. Tá? Esse é o desafio que eu faço pra você. Tem uma outra brincadeirinha que a mamãe pode fazer, que é assim: faça tudo ao contrário do que eu faço. Essa brincadeira do contrário. Eu falo pra você agora, bata palmas. Então você não bate palmas. Eu faço pra você, não bata palmas. E aí você faz ao contrário, bate palmas. Eu falo pra você, não ore. E você vai, se ajoelha e ora. Eu falo pra você, não louve. E você vai e faz ao contrário, louva. Por quê? Como Daniel, você entende que isso não é errado. Por que Daniel foi para a casa dele orar? Porque ele entendia que ele estava certo. Ele estava cumprindo, né, o mandamento de Deus. Ele estava cumprindo, né, a palavra do Senhor. E indo buscar a Deus, indo ter comunhão com Deus. Como é que a gente tem comunhão com o nosso amiguinho? Ficando sem ver? Não, a gente tem que ver, né? E o Senhor é o nosso amigo. Como é que a gente fala com Ele? Em oração. Todos os horários, todos os momentos do dia, em qualquer lugar, na hora do banho, na hora da comida, na hora de brincar, na hora do passeio de bicicleta, na hora de olhar para o céu, toda hora é hora de falar com Deus e agradecer, tá bom? Tem uma musiquinha que eu quero ensinar para vocês, em Libras, que ela diz assim: um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Amém. Um beijo, domingo tem mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Gravem o versículo, Atos 5, tá bom? 29, grava lá, tá bom? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa colocar o Senhor em primeiro lugar do que as outras pessoas. Tá bom? Em todo tempo.
Um beijo, a tia ama vocês. Tchau, tchau.